Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de um negócio muito interessante, muito bacana, porque está rolando nesse momento esse assunto tal qual da Previdência Social. E é um livro que ensina também essa questão e causa, mas muito sobre finanças. É um livro base, do qual eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. E aqui eu vou certificar para você que ele de fato é muito bom, muito bacana. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. E o livro, basicamente, né, porque a gente teve a situação aí essa semana, da qual eu falo nesse vídeo, de um rombo absurdo e animal da Previdência Social, que pode chegar a mais de 290 bilhões de reais só de rombo. Um negócio assim bizarro, absurdo, e que comprova por A mais B que o sistema atual que é empregado para a Previdência Social no Brasil e no mundo, mas aqui trazendo para o Brasil, é insustentável a médio e longo prazo. E um livro que comprova muito sobre tal coisa que eu estou falando aqui, e eu lembro, uma história aqui bem rápida, eu li esse livro em 2017 e depois eu fui lendo ao longo dos anos, sempre revisando em e-books. Eu nunca tive o físico, mas pretendo ter em breve. Peguei aqui a edição da minha irmã, que é a edição mais atualizada sobre esse livro, e é muito interessante. É um livro base que muita gente recomenda, é um best-seller, mas como eu disse para vocês, é raro eu indicar aqui best-sellers, é muito difícil, melhor dizendo, mas esse aqui vale super a pena para começo de entendimento sobre finanças, comportamento com o dinheiro e algumas nuances de como o sistema nos prende nessa questão financeira, que é esse livro aqui do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. É muito interessante, muito bacana, porque basicamente é a história do Robert Kiyosaki, que conviveu justamente com o pai rico e o pai pobre. E os ensinamentos desse livro aqui, tanto advindo do pai rico quanto do pai pobre, nessa história do Robert Kiyosaki, elas servem por demais para o nosso dia a dia. Tem uma história aqui que é muito curiosa, que até eu já falei lá nos meus vídeos, lá nas minhas redes, que ela diz assim: hoje, no mundo atual, não é sobre ler e escrever somente, mas é sobre a pessoa aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, novos conceitos vão exigir uma desconstrução daquilo que a gente aprendeu, para que a gente reconstrua o modo de ensinar sobre situações e coisas, ou seja, sobre assuntos em específico. E esse livro aqui do Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina muito bem essas questões, ele quebra alguns paradigmas, quebra alguns preceitos sobre finanças, sobre nossas crenças com o dinheiro, como vivemos naquela questão que ele fala também aqui, sobre a corrida dos ratos. Então tem vários conceitos aqui que ele aborda, você pode perceber que é um livro médio aqui de porte. Eu creio que ele tem aqui pouco mais de 400, 500 páginas, não, bem menos, perdão. Acho que ele tem aqui em torno de pouco mais de 200 e picos páginas. Eu acho que não chega nem a 300 direito, porque aqui tem um glossário, tem uma seção de edição, chega a pouco mais de 300 páginas, 315 por aí. Mas é de muita valia, muito interessante. Eu tenho na minha estante um outro livro do Robert Kiyosaki que eu li, se eu não me engano, em 2023. Mas também é de muita valia, porque o Pai Rico, Pai Pobre não é só esse livro aqui, tudo bem? Não é somente ele. Ele tem uma série de livros, eu justamente tenho esse, se eu não me engano, é Quem Mexeu no Meu Dinheiro, se eu não me engano. É uma dessas edições que explica mais aprofundadamente essa técnica do Pai Rico, Pai Pobre. É muito interessante, muito bacana. E ele tem até um programa que ele instrui as pessoas sobre tal, além dos livros, dando toques para o pessoal que quer investir, quer ter uma vida financeira melhor, quer se aposentar ao longo do tempo sem depender da Previdência Social. Então, assim, para você começar a entender os teus paradigmas financeiros, as tuas crenças financeiras, sejam elas verdadeiras ou falsas, tá aqui um ótimo livro para início de entendimento sobre esse caso. Também tem outro que eu já li, só que eu li esse
em 2011, que é O Segredo da Mente Milionária, que também é muito bem recomendado, do Tim Harber-Eker. Então, tá aqui para começo de história, certo? Esse livro aqui que você precisa entender, e como eu disse para vocês, ele não explica somente sobre dinheiro, mas também explica muito sobre como o sistema funciona para te prender num elo da corrida dos ratos e em crenças que muitas vezes são falsas sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre trabalho, sobre vida em geral. Então, recomendo para vocês, como eu disse, dificilmente eu recomendo best-sellers, mas esse aqui vale muito a pena, do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, beleza? Então é isso. Se você gostou aqui da recomendação desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda, discorda, se já leu o livro, tanto esse quanto o outro que eu falei aqui do Tim Harber-Eker, ou qualquer outro livro de finanças e tudo, deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever e clica na sininho que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.